Hoje eu converso com o Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado, José Augusto Gabina de Oliveira. José Augusto, bom dia, prazer recebê-lo aqui conosco. Bom dia, Roberto, bom dia, Janaína, bom dia, Olavo e a todos que estão nos ouvindo. Bom, tivemos agora há pouco, a semana passada, decisão na última quarta-feira da semana passada, decisão do Supremo, portanto, em que, fazendo a leitura, modificando aquela decisão anterior de 2016, em que a prisão poderia ser antecipada após o julgamento em segunda instância. Muita gente ficou preocupada de saber, pelo menos nas campanhas contra, para que não se chegasse a isso, dizer que muitas pessoas que estavam detidas seriam soltas imediatamente. A pergunta é aqui, no estado do Maranhão, a partir dessa decisão, tem gente com prisão em segunda instância que já foi liberado ou que deve ser liberado? Pois bem, Roberto, em primeiro lugar, é bom ressaltar que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela ratifica o princípio da não culpabilidade, ou seja, o princípio da inocência, até o trânsito julgado. Então, a pessoa que estava presa, a pessoa que estava presa preventivamente, e apelou em segunda instância, a prisão manteve, essa pessoa, mesmo que tenha recorrido aos graus superior, ao STJ, ao STF, ela continua em razão não da decisão de segunda instância, mas em razão da prisão preventiva. Sim. E esse é um número muito grande que nós temos de prisões cautelares, são chamadas famosas prisões cautelares, que a prisão na sua essência, é a preventiva. Mas isso tem se discutido muito também, porque é o alongamento das chamadas prisões preventivas. Exatamente. Mas para ter a preventiva tem que ter os requisitos. Perfeito. Muito bem. A questão é, as pessoas que vinham respondendo o processo solto, as pessoas que vinham respondendo o processo sem liberdade, foram condenadas em primeiro grau pelo juiz de direito, foram condenadas em segundo grau pelo Tribunal de Justiça e ainda buscaram um terceiro o recurso, que foi o STJ. Bom, com a decisão de 2016... Essas pessoas passaram a cumprir pena. Essas pessoas passaram a cumprir pena, chamada pena antecipada. Isso. E este particular é que o Supremo diz que não, que elas deveriam esperar esgotar os recursos. Então, ela deve responder, porém, em liberdade. Em liberdade. Neste particular, a Corregedoria da Defensoria Pública, juntamente com outras instituições, nós vamos procurar fazer o levantamento, já oficiamos, ao próprio STJ, já oficiamos aos núcleos de execução penal, núcleo de segunda instância, para fazer um levantamento. Se enquadram nesta peculiaridade. Havendo este número, aí sim nós vamos fazer os requerimentos devidos tanto ao juiz da execução como ao Tribunal de Justiça. Mas isso ainda não sabe, por exemplo, agora que vai ser feito esse levantamento. Exatamente, com essa decisão que... Mas isso não deveria ser automático, não? Mas é que também não se tem uma organização nesse ponto. Não, nós não temos a esse ponto, nós não podemos, isso é uma falha nossa, posso admitir que sim, mas não temos essa questão de automática, nós não temos esse papo, não. Nós vamos fazer o levantamento, caso a caso, porque alguém pode dizer, não, eu estou preso aqui por causa do tribunal, mas ele já estava preso preventivamente. Então, não é... Não atende. Não atende, E não é essa questão também que esse terror. Não tem terror nenhum. Sim, que é o que, como se agora, olha, todos os marginais vão estar presos, estupradores. Não é isso também. Isso não existe hipótese nenhuma. O que existe é a individualização dos casos, que nós já oficiamos aos colegas, Defensoria Pública do Estado do Maranhão, para que nos informe as situações. Na medida que vão nos informando, nós vamos fazendo os requerimentos devidos para o princípio da isonomia, Uhum. O princípio da isonomia. Bom, aproveitando até a sua presença aqui também, nós ontem tivemos aqui, inclusive, o deputado Edilásio, que é o único representante da nossa bancada na Câmara Federal, que faz parte da CCJ, e conversarmos sobre exatamente
a rediscussão da PEC para a prisão em segunda instância. Ele nos revelou que essa possibilidade é um pouco mais complicada, até em razão, né, do artigo 5º, que é cláusula pétrea. E a saída tem sido buscar transformar os artigos da Constituição que tratam dos recursos especiais, especial e extraordinário, em ação autônoma. O senhor vê como a sair aí, né, o trânsito em julgado aconteceria, portanto, na segunda instância. Roberto, para o telespectador, admirante, entender melhor, primeiro, o que é cláusula pétrea, né? Que é uma palavra jurídica, é um termo jurídico, né? Mas para a pessoa comum não vai entender o que é isso. Pétrea de pedra, né? Ou seja, é imodificável. Mas o que é imodificável é o artigo 5º da Constituição, né? Que são os direitos individuais e fundamentais, que foi dado pelo Constituinte de 88 para o indivíduo contra o Estado. Né? Contra o Estado. Por isso... É uma proteção dele contra a força do Estado. Porque nós somos livres, mas a nossa liberdade é condicionada às leis. Certo. Então, nós entregamos nossa liberdade para o Estado, mas, ao mesmo tempo que nós entregamos a liberdade para o Estado, nós também queremos ter alguma coisa em contrapartida. E está ali o artigo 5º. É onde o artigo das garantias. Perfeito. É por isso que se há um entendimento que essa PEC não vai alterar o artigo 5º. Ela não pode burlar essa regra. Então, qual é a outra via que já se especula? Se especula de acabar com os recursos extraordinários especial e criar ações impugnativas. Porque acabando com os recursos, ou seja, exterminando os recursos, extinguindo os recursos constitucionais, vai haver apenas ações. E como ações é algo que está começando, então houve o trânsito julgado em segundo grau. É uma via que precisa ser discutida. Nós criamos um STJ na Constituição de 88, com uma finalidade. Será que extinguir os recursos especial e o recurso extraordinário não estaríamos esvaziando o STJ, onde tem 33 ministros e um quadro grande de funcionários? Uma estrutura grande, pesada. É tudo discutível, porque a população, nós que fazemos parte, às vezes escutamos poucos, e o pouco que se diz no WhatsApp da vida, né? Aí sai espalhando, aí cria um terror danado. Nós estamos neuróticos, senhor. Nós só estamos neuróticos. Mas não passa, de fato, com essa possibilidade, com essa quantidade de recursos, que muitos deles protelatórios, essa sensação de impunidade. É claro que existe muita opinião, muito em razão disso. E dessa cultura de WhatsApp que você também depois não procura aprender. Mas há uma certa sensação de impunidade. A sensação existe. E aonde é que está a sensação de impunidade? Na celeridade do julgamento. Né? Entre o fato criminoso e entre a condenação, tem um distanciamento que precisa ser encurtado. Aí sim pode mexer. Aí pode mexer. Seria o quê? Reduzindo o recurso. Aí pode trabalhar nisso. Ou então fazer outros meios, como a própria audiência de custódia. A pessoa sair de lá com uma pena restritiva de direito, etc. Foi feito até dentro do pacote de segurança, né? Foi entregue do ministro Moro. O ministro Moro, ele sugere isso aí, mas passou no Congresso ainda? Ainda nem foi votado. Então tá. Bom, doutor Zé Augusto, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. A Defensoria Pública está localizada na Rua da Estrela, 421, ali na Praia Grande, no Centro Histórico, bem localizada, e é para você, cidadão hipossuficiente, cidadão que não tem condições de constituir um advogado e contratar, conte conosco que você não está sozinho. Muito obrigado, foi um prazer.